Eu sei. Eu realmente preciso melhorar essa minha frequência de tio que você só vê no Natal, mas olha só, o canal tá de volta com cara nova e talvez a minha frequência de postar um vídeo a cada 6 meses melhore um pouquinho também. Mas vamos pro que interessa, vamos falar de videogame. Eu me lembro vagamente de como foi o ano de 2018, eu não sei se naquela época rolou alguma coisa mais relevante no mundo, mas o que eu sei é que talvez uma das coisas mais catastróficas do mundo aconteceu. God of War ganhou The Game Awards. For Game of the Year goes to God of War. Meu amigo, nunca 3 palavras causaram tanta discórdia quanto essas. Competiram com ele grandes jogos, mas entre eles estava o possível jogo mais influente da década. Até hoje a galera discute sobre essa vitória de God of War sobre Red Dead Redemption 2 e, apesar disso, sim, ter causado muito fuzuê no mundo gamer, a verdade é que bem antes disso, já no lançamento, God of War já estava causando muita discórdia entre seus próprios fãs. E o motivo eu vou tentar aprofundar nesse vídeo aqui. Enfim, God of War, né? Gigante do PS2, gameplay divertida, história envolvente, puzzle simples, trilha sonora épica, todo mundo conhece, ele é uma fórmula de jogo bom. O primeiro e o segundo jogo andam perfeitamente na linha de ação e narrativa, mas com foco bem mais pra gameplay. Fases lineares, com exploração mínima, então não dá pra ficar zanzando por aí, o bagulho aqui é realmente matar o máximo de bicho possível da forma mais violenta possível. Mata bicho no mar, bicho que voa, bicho que anda, figurante, deuses, já mata a família logo também. Vai trabalhar amanhã, né? E o terceiro jogo continua nessa mesma linha, só que dessa vez com um foco ainda maior no ritmo acelerado. Tamo limpando o panteão grego, então não vai dar tempo de fazer um lanchinho. Ou será que vai? Tenho AIDS e tesão! E aqui no terceiro jogo a gente tem o final da saga do Kratos. Tudo, do primeiro aos spin-offs, trouxeram o nosso careca até aqui, deixando em aberto se ele tá vivo ou não aqui nesse final. A franquia ficou na geladeira por uns anos, até que finalmente eles anunciam um jogo novo, com cara nova, com uma roupagem completamente diferente. O trailer serviu pra mostrar que tá tudo repaginado na franquia, a começar pelo Kratos, que agora tá mais velho, mais calmo, tá barbudo e com cara de sofrido, é o set básico de um pai mediano. No trailer a gente finalmente pôde dar uma olhadinha mais de perto na gameplay e foi aqui que alguns dos fãs quebraram o cu com a pedra, porque toda a gameplay tão característica da franquia tinha mudado completamente e eu acho que eu sei te dizer o porquê. Na era PS2 e começo da PS3, as bibliotecas de jogos tinham mais hack and slash que AIDS em bloquinho de carnaval, e o problema de ter um alto número de jogos assim é que em algum momento a fórmula fica batida. O lance é que por ter um alto número, o hype acaba e fica extremamente maçante. Com o passar do tempo, as pessoas estavam ligando cada vez menos pro hack and slash. Assistindo ao trailer, a gente pode ver que ela optou por repaginar a ambientação e principalmente a gameplay. A primeira coisa a se perceber aqui é que agora a gente é responsável por controlar a câmera, que nos jogos antigos era fixa. Dá pra você ter um controle muito maior de cenário desse jeito, mas é claro que abrir mão dessa visão de combate e deixar o Kratos mais vulnerável para inimigos que ficam ao redor dele. A solução para contornar isso foi adicionar aqui esses sinalizadores de ataque, que te avisam em que direção o alvo tá ou se tá perto de te atacar. O combate também deixa de ter aquele velho esmagar de botões para dar espaço para uma luta mais estratégica. Não é como se ele não tivesse aqui, só que tá muito mais refinado. Não tem muito segredo. Como quase todo jogo da atualidade, o combate me lembra muito Dark Souls, com as esquivas, o uso do escudo e o já tão famoso parry. Mas acredite quando eu te falo que ele é incrivelmente responsível e preciso. Né, Dark Souls 2, seu merda! Já os Quick Time Events, que eram tão recorrentes no clássico, ainda estão aqui, mas agora com menos frequência. Não é como se eles também te atrapalhassem muito no combate. Agora com uma nova adição de personagem, o filho do Kratos, a gente não só aprofunda a história, mas o combate também, porque o Atreus é um elemento de gameplay. Ele serve como um suporte nas batalhas, lançando flecha para emendar combos ou criar distrações, e também na exploração para resolver alguns puzzles. Com o tempo a gente pode melhorar os equipamentos dele para ele poder ajudar mais efetivamente no combate. Agora falando do Kratos, ele aqui tá bem pesado. Ele não tá lento, eu até diria que apesar de ser um brutamontes, ele tá até aqui em forma. E que forma, hein? Aqui nesse jogo a gente usa tanto o machado Leviatã quanto as lâminas do caos, e apesar de ser só 2 armas, o jogo faz bem em te dar muitas opções de customização, que faz ele ter esses respiros na gameplay. Aqui eu percebi que God of War fez diferente na hora de fazer a mecânica de combate, porque todo o ataque do machado você tem um feedback de ataque muito bom. Até parece que é você usando aquele machado de tão cabuloso que o bagulho é, tá ligado? Como ele passou a ser bem mais uma
um RPG de ação, a gente vai ter aqui tudo que tem direito. Uma árvore de habilidades, compra, fabricação, a melhoria de equipamentos, sem falar na exploração, que é essencial agora para ter recursos e XP. Então, além da campanha principal, a gente tem também as side quests, onde se descobre muito mais lore. E vou te falar, me arrisco a dizer que a mitologia nórdica é muito mais interessante que a grega. Agora a história desse jogo parece tão simples, mas ela é tão amarradinha. Se resume basicamente em: Kratos vem pra Escandinávia, se casa, tem um filho, tem que lidar com as cinzas da esposa morta. De novo. Oh, meu Deus. Aqui o bagulho é diferente, porque não se trata de vingança, nem sair matando todo mundo, é só cumprir um último pedido. Levar as cinzas da esposa até a montanha mais alta dos 9 reinos. No meio disso tudo rola muita coisa, a gente conhece muita gente, faz muita coisa, explora não sei o que, mata um deus, mata outro, só pra gente lembrar que o bagulho é doido e o Clayton é ruim. Aí depois de finalmente ter passado por esse monte de coisa, ter causado o motivo do próximo jogo, a gente volta pra casa e dorme. Palmas para o roteiro, palmas para o roteiro. Vocês conseguem perceber que esse jogo é bem mais lento em questão de ritmo, até para você ter mais espaço para exploração, mais foco na narrativa e na coleta de XP para poder buildar o Kratos como você quiser. Enquanto os primeiros jogos eram dedo no cu e God of War. Dedo no cu e God of War. Agora é o seguinte, o que eu acho de verdade? É que de uma fase da franquia pra outra, a gente perdeu e ganhou muita coisa. Eu sinceramente acho que se God of War tivesse permanecido um rank slash, a gente ia ter perdido qualidade nesse novo capítulo da franquia. Eu sei, eu já elogiei demais Devil May Cry por aqui, porque a franquia, apesar do tempo, continua tão acima da expectativa de um bom rank slash, mas eu sinceramente acho que isso é uma coisa muito singular de Devil May Cry, até porque a própria estrutura narrativa e a escolha de personalidade de Devil May Cry permite se manter na fórmula antiga, só que a evoluindo com o passar de cada jogo. Não que se God of War tivesse permanecido no rank slash seria ruim, mas eu acho que para tudo que ele estava caminhando, seja na evolução de gameplay ou narrativa, não cabia mais permanecer na antiga fórmula. E vamos ser sinceros por um minuto, a maioria dos fãs nem reclama disso, usa gameplay como plano de fundo, porque a principal reclamação dos fãs mesmo é que o Kratos aqui tá mais bonzinho, e que eles têm saudade do Kratos violento, matador, sanguinário, comedor de primo. Mas, pô, rapaziada, o Kratos dizimou uma mitologia. O que a gente tem aqui é um Kratos com cicatrizes do antigo. Ele tá sofrendo o jogo todo porque se acha sujo demais pra criar o próprio filho. Na cena de introdução você já vê isso com ele escondendo as marcas do Atreus. A aventura desse jogo é tanto sobre o crescimento do Atreus quanto da renovação da vida do Kratos. E pô, Zé, o cara ainda precisou de 2 jogos e uma DLC pra finalmente se perdoar pelo que ele fez. Então não, aquele Kratos não vai voltar aqui, não faria sentido nenhum ele voltar aqui. Ele morreu, renasceu e mudou. E a franquia fez o mesmo. Mas não é só porque nós não vamos ter mais aquele Kratos por aqui que a gente não vai ter ele em outro lugar. Porque, relaxa aí, Zé, vai ter remake dos clássicos. Aí sim, lá tu vai poder fazer isso aí de novo. Ser um desgraçado.